Graças a Deus. Vamos estudar a palavra do Senhor agora? Abra a tua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 18. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 18. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Amém. Eu quero pedir a todos que tenham a reverência necessária pela palavra do Senhor, pela Bíblia, aqueles que precisam andar por algum motivo, mas só se for por algum motivo necessário mesmo, amém? Vamos ter o respeito pela palavra do Senhor. Eu vou ler a partir do verso 1 e vou ler até o verso 15. A Bíblia diz: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos e olhou, e eis que 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se achou mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés, repousai debaixo desta árvore, trazei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até o vosso servo. Depois seguirei avante. Responderam: faz assim como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou novilho, terro e bom, e deu ao criado, que se apressou em preparar. Tomou também a coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade. Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, verso 13: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Acaso para ao Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, olha que frase linda, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, Deus disse: não é assim, é certo que riste. Diga comigo: glória a Deus, pela palavra de Deus. Irmãos, o texto que nós começamos a estudar, ele começa dizendo: depois disto. Se você parar para pensar, no verso 18, no verso 1, aqui na minha tradução não aparece isso, mas na original fala: depois disso apareceu o Senhor. Portanto, é uma ligação daquilo que aconteceu anteriormente no capítulo 17, no capítulo 16. No capítulo 17, a Bíblia diz que Deus aparece para Abraão e muda o nome dele de Abrão para Abraão, e o nome de Sara, de Sarai para Sara. Houve um encontro com Deus que gerou na vida deles uma mudança, ao ponto de a identidade de Abraão, a identidade de Sara ser mudada, ser transformada. E a Bíblia diz que após isso, depois dessas coisas, Deus novamente aparece a ele acompanhado de 2 anjos. Tem gente que acredita que esse texto é uma referência à Trindade, mas quando a gente vai pela continuação do texto, a gente vê que logo depois os 2 anjos, os 2 companheiros de Deus que estavam ali diante de Abraão, vão a Sodoma e Gomorra, e aí isso causa a destruição daquela região. Portanto, eram 2 anjos que estavam com o Senhor Deus, por mais que seja
sejam 3, eram 2 anjos que estavam, e não uma representação da Trindade. E a Bíblia fala aqui e traz alguns ensinamentos para a gente aprender a como vivenciar em Deus um ano diferente, a como vivenciar em Deus um ano sobrenatural, ou melhor, a como vivenciar em Deus milagres nas nossas vidas, sabe, irmãos? Dias e mais dias, meses, horas, minutos em que nós precisaremos ter encontros reais, palpáveis, acessíveis, poderosos com Deus, porque isso de fato é o nosso sustento. Diante de uma geração perversa, diante do mundo que cada vez mais se perde, diante de situações ou circunstâncias adversas, diante de problemas que causam em nós preocupações, se nós não tivermos encontros reais com Deus, sobrenaturais com Deus, marcantes com Deus, nós não vamos dar conta. É uma realidade isso, é uma verdade isso, sabe, irmãos, e isso pega todo mundo. Mas veja, irmãos, nem rico, nem pessoas famosas, nem pessoas artistas renomados conseguem escapar do dia mau. Então, para a gente suportar o dia mau, para a gente suportar o ano que nós vamos enfrentar, nós precisamos ter a raiz em Deus, nós precisamos ter a nossa base em Deus, nós precisamos estar diante do Senhor. Quem está comigo, diga amém. Amém. Então a primeira coisa que eu vejo nesse texto, no verso 2, essa expressão, levantou os olhos. A gente vê ela direto na Bíblia, personagens da Bíblia que Deus de alguma forma mudou a direção do seu olhar, mudou a direção dos seus olhos, uma clara direção de visão. Deus disse a Abraão: você precisa mudar a sua visão, levanta os seus olhos. Abraão levantou os seus olhos. Por que você falou que Deus falou com Abraão? Porque no capítulo 13 de Gênesis, Deus fala para Abraão: ergue os olhos. Abraão aprendeu com Deus que é necessário ele sempre levantar os seus olhos, é sempre necessário tirar os olhos das circunstâncias, é sempre necessário tirar os olhos daquilo que está causando o sofrimento e colocar os olhos em Deus. O homem sentado na Porta Formosa, quando Pedro e João passavam, que foi curado e antes era mendigo, vivia das moedas que sobravam para ele, da solidariedade que via ele que era uma pessoa, além de mendigo, ele não podia andar, ele era coxo, ele tinha algum problema que impossibilitava ele de andar. A Bíblia diz que Pedro e João passou e ele pediu algo com aquela expectativa colocada no coração, porque a expectativa faz toda a diferença. E a primeira coisa que Pedro e João falou para ele não foi: coitado, tadinho, vou fazer uma solidariedade com ele, vou dar uma moeda para ele. Não, Pedro e João disse a ele: olhe para nós. Mude a direção dos seus olhos, mude a direção da sua visão, mude a direção de onde os seus olhos estão colocados. Se os seus olhos, se a sua visão for uma visão de sofrimento, for uma visão de fracasso, for uma visão de derrota, você não vai vivenciar aquilo que Deus quer possibilitar como promessa para a sua vida. Muda os olhos, muda a direção dos seus olhos, muda a sua visão, coloque os seus olhos em Deus. Eu não estou falando aqui coisa de coach, que eu nem gosto desse negócio. Eu não estou falando aqui para você mudar a sua direção e colocar a direção dos seus olhos em pessoas de sucessos, de renome, de famosos. Não estou querendo nada disso não. Eu não estou falando para você ir atrás de autoajuda, estou falando para você ir atrás da ajuda do alto, de Deus. A Bíblia diz que ela, ao ver Davi entrando em Jerusalém, dançando diante da arca com todas as forças, e dizendo assim: mais desprezível me tornarei diante da arca, diante da presença do Senhor, ela despreza Davi. Isso leva ela a viver como uma rainha viúva, uma rainha sem contato com seu marido, e ela vive estéril, ela não tem filhos depois disso, como consequência do coração que desprezou Davi. A Bíblia fala isso, desprezou aquele momento. Se você for estudar a história de Mical, você vai ver que Mical era antes disso, volta aí quase 20 anos antes. Mical era apaixonada por Davi, ela amava Davi, a Bíblia diz isso, ela amava Davi. Ela casa com Davi, Davi compra ela, o dote, né? Porque naquela época tinha esse negócio de dote. Ele mata 200 filisteus para ter o direito. Saul pediu 100, Davi mata 200 filisteus para ter o direito de ser esposa
para ser marido da filha do rei, que era Mical. E a Bíblia diz que quando Saul, com raiva, e Saul viu isso como uma estratégia para matar Davi, Saul usa Mical. Nessa estratégia de matar Davi, Mical descobre, e Mical ajuda Davi a fugir por uma janela. E ela vai correndo até risco de ser morta, porque Saul era meio maluco nessas coisas, ele quase matou o filho dele, Jonatas. E ela era apaixonada em Davi, e Saul, com aquela raiva de Davi, entrega ela para se casar com outro homem. Quando Davi assume o reinado, e isso já se passaram aí 15 anos para quase 20, Davi manda trazer ela de volta, porque era um troféu para ele, dizer que estava casado com a filha de Saul. O marido dela vai atrás, o segundo marido dela, vem atrás chorando, pedindo, não faça isso, eu amo essa mulher, não adiantou nada. Davi quis tratar ela como troféu. A gente sempre acha que Mical é uma vilã. A gente esquece de considerar toda essa trajetória de uma mulher desprezada pelo seu pai, usada como instrumento, e desprezada pelo seu homem que ela era apaixonada. Aquele desprezo deve ter criado no coração de Mical uma ofensa tão grande, ao ponto de, preste atenção no que eu quero dizer, ao ponto dela desprezar Davi na adoração que ela fez a Deus, que ele fez a Deus. Por que você está falando isso, bispo Fábio? Porque Mical ficou com os olhos voltados à ofensa que foi feita. Mical ficou com os olhos voltados à ofensa. Ela tinha tanta raiva de Davi, que ela não podia fazer muita coisa, porque Davi era rei e ela era mulher daquela época. Então ela pensou, eu vou desprezar tudo que Davi fizer. A ofensa segurou ela. Se ela tivesse levantado os olhos, tivesse esquecido a ofensa, tivesse colocado o coração dela em adorar o Senhor, não esquece Davi, mas no Senhor, tivesse colocado o seu coração no Senhor, ela não teria se tornado uma pessoa estéril. Sabe, irmãos, palavra de Deus para você, a ofensa faz tão mal para você, do que você se apegar a quem te ofendeu. A ofensa que foi feita faz tão mal a você, do que quanto você ofender alguém. Isso é perigosíssimo. Levanta os seus olhos, tira os olhos dessa ofensa. Mas há 20 anos atrás meu pai me desprezou. 20 anos atrás meu marido aprontou comigo. 20 anos atrás a minha esposa fez isso comigo. Tira o olho dessa ofensa. Tira o olho dessa situação. Mas aquela pessoa ingrata agiu comigo. Irmãos, ingratidão é assim mesmo. E geralmente ela manifesta através de uma pessoa que você ajudou muito. É incrível, a pessoa que você mais ajuda que faz isso, a pessoa que você mais cuida, a pessoa que você mais cuida com carinho, é aquela que geralmente apronta com você. E se você for se apegar à ofensa, você vai se tornar estéril. Escolha não fazer isso, irmão. Olha, a Bíblia conta que Abraão chega na terra prometida, em Gênesis capítulo 12, vai para a terra que eu vou te mostrar, e a terra onde você pisar eu vou te conceder. Assim ele conquista Canaã. Foi assim que começa a história dos hebreus e tudo mais, mas a história é anterior a ela. Eu estou falando de Gênesis 12, se você for para o final de Gênesis 11, você vai ver que o pai de Abraão chamava Terá, e Deus tinha, de alguma forma, a Bíblia não dá a entender isso, que ele tinha uma direção de ir para Canaã também, mas como o seu filho Arã morreu, ele para. Aquela ofensa de morte, aquela situação que gerou algo deprimente na vida dele, aquela situação terrível, perder um filho, não tem dor maior. Ele se apegou àquilo, e ele constrói a vida dele em Arã, onde ele vai morrer lá na terra dos caldeus, na Babilônia. Caldeus vira Babilônia, que depois vira Iraque hoje. A promessa da família de Abraão poderia ter começado no pai dele, mas como o pai dele ficou preocupado com aquela morte, com aquilo que se tinha passado, se travou. Deus pega o filho dele, Abraão, e diz: sai da tua terra e da tua parentela, da casa de teus pais, sai dessa situação de tristeza, sai dessa situação de apego a coisas que já morreram.
Não é à toa que na lei de Moisés, a lei é clara: se morreu, não toque, porque se você se tocar, aquilo que morreu vai te contaminar. Isso espiritualmente não tem nada a ver com você ir num velório, você chorar por um ente querido, não. Tem a ver espiritualmente com aquilo que foi do passado. Se você ficar remoendo, se você ficar mexendo, aquilo vai te contaminar. Quem está comigo diz glória a Deus. Ergue os olhos! Tira os olhos dessa situação, levante os olhos e coloque nos olhos em Deus, porque na continuação, no verso 2, a Bíblia diz que Abraão corre na direção e se prostra diante de Deus. Ele reconhece a Deus, ele corre na direção de Deus. Que você tire os seus olhos de circunstâncias erradas, que você tire os seus olhos de situações erradas e coloque os seus olhos em Deus. Corra na direção de Deus, se prostre diante de Deus. A Bíblia diz que ele prepara um alimento, prepara um jantar, prepara um banquete para Deus. Isso é incrível. Deus não precisava comer, Deus não precisa comer, Deus não precisa descansar. A Bíblia fala que ele não é homem para se cansar, ele não dorme, ele não dormita, o guarda de Israel. Mas nessa situação aqui, ele para se aproximar de Abraão, para conversar com Abraão. Ele fala: sim, pode preparar uma comida, sim, eu vou sentar do seu lado, sim, eu vou descansar, sim, eu vou sentar aqui na sua sala, eu vou conversar com você. Veja se não é uma manifestação de Jesus, o Emanuel, o Deus se faz carne e habita no meio da tenda de Abraão. Oh, isso é maravilhoso, irmãos. O Deus Todo-Poderoso, que da ordem é o maior dos cosmos, ao menor dos átomos, que criou absolutamente todas as coisas, tudo que existe, que há, cabe na colcha na sua mão. É aquele Deus de longe, mas também de perto, que senta na tua sala, que conversa com você, que bate um papo de amigo olhando nos seus olhos, que permite que você coloque a sua cabeça no ombro dele e chora, que enxuga as suas lágrimas, que ouve a sua oração, que se volta em amor e graça para você. O Deus justo é Deus Pai. E Abraão faz tudo lá, prepara comida para ele, ele come, Deus come, e a Bíblia diz que Abraão fica em pé do lado dele. É a forma que os escravos, os servos daquela época ficavam. Eles serviam a comida e tinham que ficar em pé. O salmista inclusive usa um texto nos Salmos, eu me esqueci qual é o número aqui, que fala que como o servo fica com os olhos voltados à mão do seu Senhor, porque naquela época ele tinha que adivinhar. Se o Senhor fizesse assim, já era para chegar perto, se o Senhor fizesse assim, era para voltar para trás. Abraão se coloca como escravo diante de Deus. Escravo de Deus. O Senhor quer nos fazer livre, e você está dizendo que é para a gente servir a Deus? Sim, meu irmão, porque a única liberdade que de fato existe é a liberdade de servir ao Senhor. A única liberdade que de fato existe é servir ao Senhor. A única vida que é verdadeira, o sentido da vida, o segredo da vida é servir a Deus. E Abraão sabia disso. E está lá Deus comendo com os anjos, e eles estão, olha que coisa linda, irmãos. Imagina Deus sentado na mesa da sua cozinha, tomando um cafezinho com você, comendo um bolinho de fubá, um biscoito de polvilho frito, oh delícia. Está lá Deus, e ele pergunta para ele: e aí que eu quero, agora eu vou pregar, e é só 5 minutos de palavra, fica tranquilo. Ele pergunta para Abraão: cadê Sara? Cadê Sara? Sabe, irmão, se você voltar um pouquinho na Bíblia, você vai ver que no capítulo 15, Abraão creu na promessa de que ele seria pai de uma numerosa nação. No capítulo 15, Deus aparece para Abraão e fala: você vai ser pai de uma numerosa nação. E aí tem aquele texto que diz: Abraão creu e isso foi imputado por justiça. Mas Sara ainda não tinha crido nesse negócio, não. Ao ponto que no capítulo posterior, ela inventa uma história, diz assim: olha, Deus não tem me dado filhos, então pega aí a minha serva, Agar, a egípcia,
dorme com ela, faz um filho nela, e aí a partir desse filho vai vir filhos para você. Sara não estava acreditando. Ela era uma boa crente, ela ia nos cultos que Abraão fazia, certamente, tinha culto lá, não tenha dúvida disso, ele oferecia altar, tinha 318, pelo menos homens nascidos lá, cada um com as suas esposas, com seus filhos, então tinha gente pra caramba, e tinha os cultos que Abraão fazia. Sara ia, ela era uma boa crente, certamente ela ia lá, tocava no altar, ele ia lá, oferecia as suas ofertas também, ela era uma boa cristã, mas ela não estava crendo que ela, com 90 anos, seria mãe. Que loucura é essa? Mas vamos combinar que é um negócio meio maluco mesmo, né? Mas Deus gosta de coisas meio malucas para o homem, porque Deus pega as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Quando Deus aparece para Abraão, em Gênesis capítulo 12, ele tinha 75 anos, ele sai da tua terra, da tua parentela e vai para a casa de teu pai. Com 86 anos nasce Ismael. Isaac só nasce quando ele tinha 100. Isso que eu estou dizendo, Abraão tinha 99 anos. Demorou 25 anos para cumprir a promessa. Deus é assim, irmãos. O sucesso ministerial é ter 30 anos de ministério. João Batista teve 3 anos, aliás, nem 3, 1 ano e meio. 3 foi Jesus, 1 ano e meio de ministério. Ele ficou 30 anos sendo preparado no deserto para ter o ministério de um pouco mais de 1 ano. E segundo Jesus, ele é o maior de todos os profetas. Deus é assim. Demorou 25 anos para cumprir a promessa, mas Sara não estava crendo. Abraão creu e foi imputado por justiça, Sara não. Então aqui Deus aparece para Abraão e pergunta: cadê Sara? O problema está em Sara. Cadê Sara? Vamos resolver esse problema de incredulidade agora. Isso está travando vocês. Isso não está trazendo aquilo que eu quero fazer na vida. Deus não está cumprindo o propósito, porque tem uma incrédula aí dentro. Sara, cadê Sara? E por que Sara não saiu? E por que Sara não foi encontrar com Deus? Será que ela estava com vergonha? Será que ela estava com algum sentimento? Será que ela estava com algum pensamento? Ela não foi. E quando Deus fala para Abraão que daqui 1 ano ele ia voltar e ela estaria com o neném no colo, a Bíblia diz que ela riu-se por dentro. Quando você vai para o original, a palavra no aramaico, antigo, ela caçoou, ela zombou. Conversa, em outras palavras, irmão, que conversa fiada, Deus. Só que Deus sabe todas as coisas. Davi fala que antes da palavra chegar na minha boca, ele já sabe. Deus falou: por que Sara, por que você está rindo aí? Por que você está rindo aí, Sara? Eu não estou rindo não, meu Deus. Está rindo sim. Por acaso? E essa frase, irmão, muda toda a nossa história. Essa frase, irmão, muda toda a nossa fé. Essa frase, irmão, muda toda a nossa carreira. Essa frase, irmão, muda toda a direção da nossa família. Por acaso, existe algo difícil para Deus? E outra palavra que Deus fala no texto anterior para Abraão é: encurtou o braço de Deus. Bom, a Bíblia diz, 2 capítulos depois, que 1 ano depois, Sara e Abraão estavam com Isaac no colo. Era o sorriso de Sara. Sara estava dizendo assim: o sorriso de Deus. Deus me deu motivo para rir, e as pessoas vão rir comigo. Isaac quer dizer isso. Mas eu quero ler o que o autor de Hebreus fala sobre isso. Hebreus capítulo 11, se você puder lá, abrir. Hebreus capítulo 11, vou ler a partir do verso 8 de Hebreus 11. Hebreus está no Novo Testamento. Verso 8 diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu aí, a fim de ir para o lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber onde ia.
Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. O propósito de Deus na tua vida, as promessas de Deus para a tua vida não são apenas para você, são para toda a sua descendência, são para todos os seus filhos, para os seus netos. Deus não está fazendo algo apenas na tua vida, Deus não fará algo apenas na tua vida, Ele fará algo na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos, em nome de Jesus. Porque aguardava a cidade que tem fundamento, do qual Deus é arquiteto e edificador. 11, olha o verso 11. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sara mudou de vida, irmãos. Se a Bíblia, regra teológica, Bíblia interpreta a Bíblia. A Bíblia sempre vai interpretar a Bíblia. O autor de Hebreus está explicando que no final das contas, sabe por que Sara teve Isaque? Porque ela teve por fiel aquele que lhe fez a promessa. Naquele momento, ou depois daquele momento que ela riu, a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor alcançou ela de uma forma poderosa, que ela mudou de incrédula, ela mudou de uma pessoa que era apenas um crente esquenta-banco dos cultos de Abraão, uma pessoa que acompanhava aquele homem de fé, mas ela era aquela pessoa assim, não sei não, vamos ver o que vai dar, e se tornou uma pessoa cheia de fé, crendo que aquele que faz a promessa é fiel. Sara, de alguma forma, começou a crer que aquele que faz a promessa, aquele que prometeu, é fiel para cumprir. Saia daqui com essa mensagem no seu coração, irmãos. Aquele que promete, ele cumpre. Deus que prometeu, ele cumpre. Deus não é homem não, gente. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Uma coisa que Deus falou comigo esses dias para trás, deixa eu falar com você: Deus não se esquece de nenhuma oração que você fez. Você pode esquecer. Aquela oração que você fez há 30 anos atrás, de joelho lá no teu quarto, Deus sabe. E Ele não esquece. Ele não esquece. Se Ele prometeu algo para você, Ele não esquece. Ele não deixa de cumprir. Ele tem a forma dele. Ele fala para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Uma frase do T.D. Jakes que é interessante: tudo que Deus tiver para você exige de você coragem. Vou falar de novo: tudo que Deus tem para você exige de você coragem. És tu, mestre? Se és tu, me faz andar sobre as águas. Jesus fala para Pedro: vem. Pedro teve que ter coragem para pisar na água. Tudo que Deus tem para a gente exige de nós coragem, exige de nós ousadia. Uma outra frase, eu termino com ela, para você colocar no teu coração: Deus honra a ousadia. Deus honra corações ousados em fé. De alguma forma Sara foi fiel, Sara creu naquele, ela sabia que Deus tinha prometido, então ele era fiel. De alguma forma aconteceu, ela pôde pegar Isaque e dizer: todo mundo que ficar sabendo dessa história vai rir comigo. Eu tenho meu sorriso aqui no colo, olha aqui meu sorriso, eu tenho 90 anos e sou mãe de um neném. Como isso aconteceu? Como se explica isso? Não tem explicação não, irmãos, é Deus. Não tem ótica humana, é Deus. Deus pode absolutamente todas as coisas. Jó disse: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Amém?